Olá, crianças, bom dia. E aí, como foi o final de semana de vocês? Eu espero que tenha sido em paz, que tenha sido sobre a proteção divina de Deus nos seus lares, tá certo? Olha só, a tia escolheu hoje uma historinha de um livro que a tia gosta muito, que é esse livro aqui, ó, Passaporte para a Vida. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, ver a capa, mas esse livro é muito bom, tá? Eu super indico para vocês fazerem a leitura. Para as mães de vocês, assim, é bom para adulto também, tá? Passaporte para a Vida. Aqui tem uma historinha, uma passagem, né? Passa por uma história de uma menininha. Quem se perdeu? É o título aqui desse texto, né? Dessa participação dessa menininha que passa pelo livro, né? Pela história do livro. Olha só. Conta-se a história de uma garotinha que foi com a mãe a um parque de diversões. Havia muita gente. E a mãe pediu que a filha segurasse firme o seu vestido, a fim de não se extraviar, ou seja, a fim de não se perder. As luzes coloridas piscavam por todos os lados, os palhaços faziam brincadeiras, os balões flutuavam por todas as partes e a menina se esqueceu da recomendação da mãe, soltou o vestido, atraída por tantas coisas. Quando a mãe percebeu que a filha não estava mais ao seu lado, entrou em pânico e correu desesperada de um lugar para o outro. Um guarda saiu à procura da menina e a achou, contemplando distraidamente a roda gigante. Tomou-a pela mão e a levou de volta para a mãe angustiada. Ao ver a mãe em prantos, a garotinha reclamou: "Mamãe, onde foi que a senhora se perdeu?" Pois é, a história da menininha acaba aqui, por isso que eu disse assim, é só uma passagem, mas veja só. A mãe dela recomendou quando entrou no parque, não solte o meu vestido, né? A segurança que a mãe tinha ali era, ela não vai soltar o meu vestido, só que ela se encantou, sabe? Ela foi atraída pela beleza que os olhos dela conseguiu contemplar, tipo balões coloridos, palhaços, a roda gigante chamou sua atenção. E na nossa vida não é diferente do que aconteceu com essa menininha. Mas graças a Deus, ela foi encontrada e foi levada de volta para sua mãe. E quando ela encontrou a mãe chorando, ela disse o quê? "Mamãe, onde foi que a senhora se perdeu?" Eu disse para vocês que na nossa vida não é diferente. A gente, às vezes, por muitos momentos, se distrai com coisas desnecessárias. Seja com um vídeo no YouTube, seja com um desenho, seja com um brinquedo, seja com qualquer outra coisa, a gente sempre fica distraído de alguma forma. E esquece do que a mãe ensina, do que a mãe manda fazer ou pede para fazer. E com Deus também não é diferente, sabe? Essa história nos traz também, sabe o quê? Que Deus, ele nunca nos abandona. Na verdade, é a gente que se distancia dele. Mas Deus nunca nos abandona. Então, que a gente possa usar esse exemplo, né? Da menininha que soltou o vestido da mãe, para nunca, nunca soltar a mão de Deus, certo? E também ser obediente, prestar atenção em tudo que se pede para ser feito, para não se distrair facilmente, tá? Porque o que tira nossa atenção faz com que a gente se perca, ok? Vamos agora fechar os olhos e falar com o Papai do Céu. Querido e bondoso Pai, muito obrigada, meu Deus, por mais um início de semana. Que o Senhor possa estar conosco, que possamos, ó Deus, segurar firme a Tua mão e não soltar. Nos ajuda, nos capacita, nos abençoa, nos dá uma semana de paz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora, né, depois da nossa meditação, vamos continuar a estudar, né, com a nossa aula de português. Olha só, nós paramos aqui na página, né, do texto, ainda trabalhando o texto. A gente vai agora para a página 50, o estudo da língua. E vamos precisar novamente do texto para fazer a leitura, para poder conseguir responder as questões, certo? Na página 50, olha só. Releia o poema Colorir, da página 47, para responder as questões. Letra A. Vejam só. Em qual seção de jornal esse texto ficaria melhor? Aqui tem 4 opções. Onde é que ficaria melhor em uma parte do jornal? Vocês já usaram o jornal para fazer a leitura? Já olharam, folhearam ali o jornal? Pronto. É isso daqui que está perguntando. Em que parte ficaria melhor esse
texto, o poema para colorir o poema, certo? Vamos lá, ó. Na seção esportiva, a seção esportiva fala de quê? De esportes, né? Toda modalidade de esportes. E entre as notícias, né? De repente acontece um assalto, de repente um acidente de carro. Ficaria bem esse poema no meio das notícias? O que é que você acha? Nos classificados, classificação, vamos dizer assim, de empregos, em outros tipos de classificado, de promoções, alguma coisa desse tipo assim, relacionada a isso. Ficaria legal, ficaria interessante nos classificados lá. O poema bem no meio. Acho que não, hein? Vamos lá agora. Na seção artística, eu acho que eu coloquei aqui pra vocês. Não coloquei, mas vamos lá. Na seção artística, quer dizer que um artista expôs ali um quadro, uma história, um poema. Que mais? Vamos lá, deixa eu ver. O artista, ele fez ele pintou. Ele colocou lá o quadro dele e lá tá exposto, aí você vai lá, faz a leitura, né? Quem é o pintor, onde ele mora. Traz essas notícias na parte artística. Pode trazer também uma apresentação de teatro, né? Então você acha que esse poema caberia melhor onde? Na seção de esportes, onde fala sobre esportes, nas notícias, nos classificados ou na seção artística? O que é que você acha, hein? Vamos para a próxima questão. Agora sim, eu coloquei as opções para vocês saberem de que se trata aqui, tá? E se tivesse em uma carta? Vamos lá. Olha, se tivesse em uma carta esse poema, observe, em qual delas estaria? Estaria numa carta comercial? O que é uma carta comercial? Carta comercial ou correspondência técnica é um tipo de documento muito utilizado no ramo comercial e empresarial. Ou seja, normalmente quem usa esse tipo de carta comercial são os empresários e o comércio, certo? Talvez para fazer uma cobrança, talvez para mostrar uma promoção. Manda-se muito por e-mail esse tipo de correspondência também. Então, caberia aqui esse poema? Será que o comércio gostaria de trabalhar com esse poema? Eita, volta. Pronto, sim. Uma carta pessoal é aquela que eu escrevo, que eu uso as palavras que eu quero, que eu posso usar uma música se eu quiser para colocar ali naquela carta. É pessoal, é sua, você vai fazer como você quiser, certo? Vamos lá ver. Pessoal é essa que a tia explicou, tá? É a minha, eu vou fazer como eu quero a carta. Eu posso colocar música, eu posso colocar uma receita, eu posso colocar o que eu quiser na minha carta pessoal. Agora, uma carta oficial. Olha, a carta pessoal, né? É um gênero textual especialmente utilizado na comunicação com amigos, parentes, namorados ou com cônjuges. A gente pode mandar uma carta pessoal, dessa que a tia falou que a gente escreve do jeito que quer, para um amigo, para um namorado, para a mãe, para o pai, para o avô, para quem você quiser, tá certo? Agora a carta oficial, que ela é a última opção. Uma carta oficial é uma carta em que o oficial de justiça faz a própria entrega para intimar uma pessoa. Aí é um fórum, né? Tem que participar de alguma ação judicial, alguma coisa desse tipo, tá? E você está sendo obrigado a ir lá, porque você tem que ir lá, certo? Então, será que o poema, ele cabe melhor onde? Na parte comercial. O comércio vai querer usar esse poema, colorir. Em uma carta pessoal que eu escrevo ali para quem eu quero, posso usar o poema para poder divertir a pessoa na leitura da carta? Ou em uma carta oficial, que só quem pode levar é um oficial de justiça? O que é que você acha? Marque lá. Será que esse poema também ficaria legal? Você já viram aquela propaganda que a gente pega, que ali tem mostrando, vamos dizer, a nossa escola? Quando você vai na escola, às vezes lá na secretaria, ali na entrada, na recepção, tem lá o comercial da nossa escola, né? Uns folhetozinhos assim pequenos, que é um funde. Esse poema ficaria legal. Vamos lá. Em que tipo de comercial como esse, né? Eu digo comercial porque vai ficar mais simples para vocês entenderem. Numa carta congresso de astronomia, eu coloquei aqui o que é que significa. Vê só. De repente você pega, vai falando de um congresso. Congresso é para pessoas se especializar, aprender mais. De repente você pega lá o folheto, né? O comercial, e você vai ler.
Você acha interessante ter um poema como esse, um folheto de astronomia? O que é astronomia? Astronomia é a ciência natural que estuda corpos celestes, como estrelas, planetas, cometas. Então, assim, estuda mais o espaço. Estuda o espaço em si. Você acha que fica legal a gente pegar e colocar lá na propaganda que vai ter o congresso, o convite para o congresso, de repente ter um poema como esse? Vamos lá. Em um programa infantil, de repente tá no programa infantil, não, vamos ler para vocês agora um poema, ou cantar o poema, ou fazer algum tipo de brincadeira e usar o poema, certo? Você acha que é interessante expor esse poema lá em um comercial de um programa infantil? Exposição de vacinas. Tem lá a vacina para crianças, né? Tá lá, ó. Na data do dia 5 de maio, vamos ter a campanha de vacina. De repente o poema aparece lá, para colorir. Aí ensinando como é que você vai colorir a vida de uma forma divertida. Você acha interessante ter? Então veja só, você vai marcar uma dessas, tá? Em uma carta congresso de astronomia, programa infantil, exposição de vacina, que é praticamente a mesma coisa, né? Ou campanha de vacinação. Tem uma campanha de vacinação e quer incentivar a criança a tomar a vacina. De repente tem lá, né? Lá, durante a campanha de vacina, vamos ter várias brincadeiras para as crianças. Você pode colorir, você pode pintar o rosto. Você acha interessante? Pode marcar mais de uma questão nessa, tá? Então pensa um pouquinho, vê qual é a melhor aqui que você acha que cabe a resposta certa e você marca, beleza? Vamos lá. Agora, por que Dylan Camargo repetiu tantas vezes a palavra colorir no poema? O que é que você acha? Por que a autora do poema ela ficou lá o tempo todo colocando colorir, colorir? Olha, para facilitar a leitura do texto, a letrinha A. Para destacar uma ideia, para resumir as ideias do texto, para usar a imaginação. Você acha que é para facilitar a leitura do texto? Para facilitar a leitura do texto, por isso que ela colocou a palavra colorir várias vezes. Para destacar uma ideia, para você ter uma ideia ali sobre aquele texto. Para resumir as ideias do texto. Para usar a imaginação. No poema a gente usa a imaginação quando começa a colorir. Então, marca aí a questão certa. Questão 23, nós vamos precisar do texto, tá? Para poder fazer a ligação aqui. Olha só, quais palavras a autora escolheu para substituir as expressões do texto? Essas expressões que estão aqui nessas caixinhas. Escreva-as no espaço correspondente, do lado, tá? Olha só, nossa bandeira. Você vai lá na estrofe que tá a nossa bandeira, que é a segunda estrofe, terceiro verso, que diz assim: colorir nossa bandeira. Ela troca essa expressão embaixo, no poema, abaixo da palavra, das duas palavras, já tem ali a correspondência, ó. Colorir nossa bandeira, para ela ser bem brasileira. Ela troca por uma palavra só. Quando ela diz nossa bandeira, embaixo ela diz assim, para ela, você vai trocar as expressões nossa bandeira por ela. Ela. Deu para entender? Você vai trocar nossa bandeira para ela ser bem brasileira. Não precisa colocar a frase inteira. Ela quer só uma expressão que fale da nossa bandeira. Nossa bandeira, ela. Beleza? Agora, céu e mar. Céu e mar. Colorir o céu e o mar. Tá dizendo aqui colorir o céu e o mar. Vamos trocar a expressão agora. Na parte de baixo ela diz assim: para os dois formarem par. Para os dois formarem par. Como é que a gente vai trocar essa expressão aqui? Céu e mar, os dois. Embaixo tem assim, para os dois formarem par, né? Não precisa colocar a frase completa, ela quer só uma expressão aqui para poder, uma ou duas expressões para poder resumir isso aqui, trocando pelo mesmo sentido, tá? Colorir o céu e mar, para os dois tornarem par. Então, os dois. Colorir minha cabeça com a cor que ela mereça.
minha cabeça, aí na parte de baixo, com a cor que ela mereça. Cabeça, ela. Deu pra entender? Coloca aí as expressões, tá? Troca. Ficou facinho. Terminamos a nossa atividade de português.